Somos profundamente amados por Deus. E Deus tem expressado esse amor sobre as nossas vidas. Você tem percebido? Você percebe a expressão do amor de Deus na sua vida? No respirar, na vida que você tem. Muitas vezes nós temos os olhos voltados para a falta, para aquilo que falta. Mas se nós olharmos para as nossas vidas, Deus tem nos amado. Ele tem nos sustentado com sua destra fiel. A boa mão de Deus tem nos conduzido. Estamos aqui hoje, queridos, porque a boa mão de Deus tem nos conduzido. Sim ou não? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 9. Olha que interessante, queridos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Eu não teria. Amém? Você teria? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é a prova que Deus tem nos amado, queridos? O fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu pela minha e pela sua vida, e essa é a prova, e esse amor é provado na cruz, queridos. Esse amor, ele não nasce na cruz, ele nasce na eternidade, queridos. E ele é provado na cruz pelo fato do Filho unigênito de Deus ter morrido em uma cruz pela minha e pela sua vida. Deus prova, ele faz prova desse amor, ele faz uma declaração de amor para mim e para você, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido em uma cruz. Por isso, queridos, nós podemos andar seguro, queridos. Deus nos ama. Fala um amém aí. Deus nos ama. E o apóstolo Paulo continua, quanto mais agora. Olha aqui em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queridos, se Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, o apóstolo Paulo fala assim, muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue. Queridos, nós tivemos uma aula completa na Academia do Reino sobre justificação. Nós precisamos entender a justificação. Nós não conseguimos, queridos, pelas nossas próprias obras se justificar. Não é o nosso jejum, não é a nossa oração, não é as nossas coisas que fazemos, não são boas obras, queridos. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo que correu em uma cruz. Não depende de nós, queridos, depende dele. Falam amém? E nós precisamos reconhecer isso, nós fomos justificados em Deus. Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Imagine agora que fomos feitos filhos de Deus, somos justificados pelo seu sangue e seremos salvos da ira. Qual ira, pastor? A ira de Deus que está sobre o ímpio. Existe, queridos, uma ira, nós não conseguimos encaixar tudo na nossa cabeça. Um Deus de amor, que é um Deus que está extremamente irado ao mesmo tempo. Essas tensões na teologia são importantes e são boas. Só que eu e você queremos racionalizar de tal jeito que nós queremos colocar pontos específicos para que a gente entenda isso de forma racional e nós não conseguimos. Sim ou não?
Só que a ira de Deus estava sobre nós, pelo sangue de Cristo, queridos. Essa ira foi aplacada das nossas vidas e hoje eu e você temos paz com Deus. E essa é a beleza do Evangelho. Essas são as boas novas. Nós não éramos merecedores, mas Cristo morreu por mim e por você, para que pela sua morte eu e você fôssemos justificados pelo seu sangue. Somos hoje em Cristo considerados justos diante de Deus. Somos considerados justos diante de Deus. Sim ou não? Justos. Ah, pastor, mas me falta isso. Ah, queridos, somos justificados em Cristo Jesus. E esse evangelho, queridos, nos transforma. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos fala. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Quando nascemos de novo, queridos, nos tornamos uma nova criatura, uma criação criada em Deus para as boas obras, queridos. E existe uma transformação. Quando o Evangelho toca nas nossas vidas de forma sobrenatural, nós ouvimos a palavra de Deus, uma fé salvífica nasce no nosso coração, a graça nos toca, queridos, nós somos transformados em uma nova criatura. O Evangelho, ele não muda pessoas, ele transforma pessoas. Queridos, queridos, nós podemos mudar as peças daqui, queridos, de lugar, sim ou não? Eu mudo, mas eu volto ao estado original. O Evangelho, queridos, quando pega uma pessoa de forma verdadeira, queridos, ele transforma as nossas vidas. Ele vira a nossa vida de ponta cabeça. Aquilo que a gente dava muito valor, queridos, a gente passa a não dar valor. Por quê? Porque nós nascemos de novo. O Evangelho é poder de transformação, queridos. Ele transformou a minha e transformou a sua vida. Você não consegue voltar atrás. O Evangelho nos transforma, você nunca mais volta a ser o mesmo. A grande pergunta é, você foi transformado? Se você nasceu de novo, a resposta é sim. É sim, fomos transformados. Essa transformação, ela é ou foi rápida? Não. Ela é um processo contínuo nas nossas vidas. Talvez em algumas áreas você tenha sido transformado de forma sobrenatural. Sobrenatural. Mudou. Mas em outras áreas é um processo. Deus pode transformar uma área da sua vida assim, ó, de uma hora para outra, sim ou não? Pode. Mas isso, queridos, geralmente vão ser exceções. A via de regra que é um processo de convencimento do Espírito Santo, sim ou não? Eu lembro o meu pai. Meu pai tinha parado de beber, tinha se internado, parou de beber, só que ele não conseguia parar de fumar. Uma vez ele foi numa igreja, uma mulher orou por ele, ele vomitou uma bola preta assim, ó, nunca mais fumou. Vomitou, querido. Nunca mais fumou. Queridos, quem trabalha com dependência, queridos, eu já vi amigo meu que largou crack e não largou cigarro, querido. O trem pro bicho largar. O crack, queridos, o cara olha no espelho uma hora, o cara tá sem dente, mexe com a vaidade dele, né? Estraga a pessoa muito rápido. Esse meu amigo era muito vaidoso, ele tinha perdido os dentes, ele se trancou dentro de um quarto, 3 meses sem sair de casa, queridos, para largar o crack, ficou trancado dentro de casa. Só que não conseguiu parar de fumar. E em uma experiência, uma oração, meu pai para de fumar. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer sempre? Não. Geralmente vai ter que morder os dentes e falar, eu vou
parar. Sim ou não? Porque a transformação nas nossas vidas, a renovação da mente, ela não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo. Você crê no Evangelho? Amém? Você crê no Evangelho? Ele te transformou? Sim. Então esse Evangelho, queridos, pode transformar a qualquer um. Ele transformou você? Sim ou não? Você é a pessoa mais cabeçuda que você conhece, sim ou não? Se não for, é porque você não se conhece bem. Se esse Evangelho te transformou, me transformou, queridos, ele transforma qualquer um. Queridos, seja sincero, você é turrão, ruim de lida, você sabe. Na verdade, todo mundo é, alguns disfarçam muito bem, queridos. Sabe assim, eu comparo com o japonês. Eu vivi no meio de japonês, queridos. Já viu o japonês? O japonês está falando com você e está assim... E por dentro ele está querendo te matar. É verdade, queridos. Você vê eles, aquele jeitinho deles, assim, sempre dando risada, assim. Você acha, nossa, é bonitinho, né? Bonitinho nada, queridos. Aquilo ali é o trem, rapaz. É verdade. Alguns conseguem disfarçar muito bem. É o exemplo que eu sempre dou para você, querido. Se passasse teus pensamentos agora, nesse telão aqui, todos os teus pensamentos da semana passada, passasse aqui sem filtro, você teria algum amigo hoje? A única diferença é que uns disfarçam bem, queridos. Mas a grande verdade é que a gente é ruim de lida, turrão, a gente acha que nossa opinião vale mais, a gente acha que a gente é importante demais, a gente acha que a gente sabe demais, a gente acha um monte de coisa a respeito de nós mesmos que é puro engano e mentira. Só que esse Evangelho nos tocou e ele tem nos transformado. Sim ou não? Ele tem nos transformado, queridos. Então, ele pode transformar qualquer pessoa, não importa quem foi. E nesse processo, eu e você, começamos a entender que nós temos a cura. O Evangelho cura vidas, queridos. Essa cura se chama o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você está lá no seu grupo familiar ministrando, você precisa olhar com essas lentes que Deus está agindo. Deus está agindo, queridos. As pessoas estão sendo transformadas, algumas mais rápido, algumas mais devagar, mas algo está acontecendo. Falam amém aí, queridos? Na igreja algo está acontecendo, coloque essas lentes. As pessoas estão sendo transformadas, as vidas estão sendo tocadas, casamentos têm sido restaurados. Por quê? Porque o Evangelho tem sido pregado. Está acontecendo. Olha o que Isaías capítulo 55, do 10 ao 11. Olha que interessante. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. O dabar, queridos, a palavra de Deus, queridos, ela não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito, ela toca, ela transforma, ela cura, ela salva. E esse é o poder da palavra de Deus que sai da sua boca. Queridos, volta. Somos corpo de Cristo, amém? Representantes legais de Cristo na terra. Aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, elas vão ouvir da palavra de Deus por onde, queridos? Pela minha e pela sua vida. A palavra de Deus será pregada através das nossas bocas, sim ou não?
E isso trará cura. Volta mais um pouco. O que você aprendeu de Deus? Você aprendeu de um anjo ou de pessoas? De pessoas, sim ou não? Não foram pessoas que te ensinaram. Porque às vezes a gente lê o texto de Isaías e a gente acha que a palavra que sai da boca de Deus vai ser uma palavra que o próprio Deus vai se manifestar para a pessoa e falar. E não é, queridos. É a palavra de Deus falada através das nossas bocas. Sim ou não? É a palavra de Deus, queridos, falada através de nós. Ela cumpre o seu propósito. Hoje, eu e você, nós somos boca de Deus. Todas as vezes que você está pregando a palavra de Deus, você não está falando por si mesmo, queridos. Você está falando da palavra de Deus. E o propósito de Deus, e o próprio Deus está falando através de você. Creia nisso. É Deus falando através de você. Por isso, eu e você somos boca de Deus sobre a face da terra. Quando você está fazendo seu grupo familiar, você está sendo boca de Deus ali. Queridos, a pregação do Evangelho é quando a eternidade toca o natural, queridos. Sim ou não? É isso, quando acontece, algo acontece, destrava, porque você pode pegar e ficar lendo a Bíblia para alguém, queridos, e nada acontecer, mas quando o céu toca a terra, a eternidade toca o real, o natural, nós vemos transformação. E isso acontece quando nós cremos na eficácia da palavra de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus. Essa palavra, ela não volta vazia. Creia, queridos. Pastor, eu não sei muito. Você sabe João 3,16. Você apresenta o plano de salvação para alguém. Sim ou não? E a palavra de Deus sendo pregada. Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 nos fala. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, esse versículo ele precisa ser um rema para todo aquele que cuida de pessoas. Fala um amém aí. Nós precisamos olhar para esse versículo e falar, esse versículo é para mim. Para todos aqueles que ministram e cuidam de pessoas. Esse versículo precisa ser um rema para todo aquele que crê no Evangelho. Seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque o nosso trabalho não é em vão. Seja firme, seja inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. Seja abundante para ministrar o Evangelho, seja abundante para compartilhar as boas novas, seja abundante para pastorear pessoas, para cuidar de pessoas, seja abundante. Muitas vezes, queridos, focamos em mudanças aparentes, queremos resultados rápidos, queridos. Nós somos uma geração de micro-ondas, que é tudo para ontem. No trato e cuidado com pessoas, queridos, existem processos que elas passam que nós precisamos acompanhá-las. Sim ou não? Só que a gente quer que as pessoas mudem de uma hora para outra. Nós queremos ver uma mudança na igreja de uma hora para outra. A gente quer ver um crescimento explosivo na igreja de uma hora para outra. Pastor, pode acontecer? Pode, queridos, mas não é a regra. Grandes transformações exigem tempos e processos, queridos. Creia que a obra de Deus no seu grupo familiar não é em vão. Posso ouvir um amém? Creia no poder do Evangelho, na transformação de pessoas. Quando você estiver discipulando alguém, cuidando de alguém, olhe para aquela pessoa e creia, a palavra de Deus está fazendo a diferença na vida dela. Pastor, eu não estou vendo nada, no natural eu vejo só cara fechada.
Parece que nada está acontecendo, queridos. Algo está acontecendo. Falam amém. Creia, queridos, que algo está acontecendo. Queridos, tem pessoas que nós cuidamos, queridos. Cuidamos. E não ia. Depois de um tempo, queridos, nós foi para outro líder, foi. Hoje são bênção. Só nos dava um problema. Hoje a gente olha, são bênção na casa de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai produzir. Ela vai produzir. Uma vez num café de pastores, pastor Arno estava no café de pastores e um pastor daqui, só que ele não me falou quem. Ele perguntou, você sabe o Saulo lá, que está lá em Vite? O pastor falou, sei, lá na igreja dele só param os curvas de rio. É verdade, querido. Cremos no poder de transformação do Evangelho. Ele não falou menosprezando, ele falou assim, poxa, os rolos lá da colônia estão indo lá na igreja dele. E a palavra de Deus tem transformado vidas, sim ou não? Aquele que mentia não mente? Espero, né, irmãos? Aleluia. Aquele que roubava não rouba? Agora trabalha para fazer com as mãos o que é bom e ajudar o próximo, o necessitado. Sim ou não? Esse é o poder de transformação da palavra de Deus, queridos. Esse é o Evangelho. Porque lutamos, queridos, para ser firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Porque cremos no poder de transformação do Evangelho. A resposta que o mundo procura, queridos, não está nas áreas de influência da sociedade. Quando nós olhamos a sociedade, nós vemos 7 áreas de influência. Existe até o que eles chamam de teologia dos 7 montes, queridos, que alguns acham que é uma dominação dos montes. Eu não creio nisso, mas eu creio em uma influência nas áreas da sociedade. Governo, mídias, esporte, entretenimento. Existem áreas de influência que nós precisamos estar envolvidos. Eu não creio que a igreja vá dominá-las, mas a resposta não vem dessas áreas. Quer ver um exemplo? Muitas vezes a gente acha que a resposta vem da política. E ela não vem, queridos. Não vem, vamos perder tempo. Pastor, mas não existem pessoas crentes vocacionadas para a política? Existem. Existem pessoas que devem estar no meio influenciando, sim ou não? É igual professores. Existem mestres que têm o dom ministerial de mestre e é chamado para ser um professor, sim ou não? E ali ele vai influenciar na área da educação, amém? Só que a educação não nos traz salvação. Posso ouvir um amém? Não transforma, queridos. Pode mudar a realidade, pode mudar a realidade financeira, mas não transforma. O que transforma é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho que nós cremos, queridos. A resposta está no Evangelho. Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 12 nos fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Queridos, o pecado de Adão contaminou a todos e todos pecaram. E qual que é a consequência disso? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, o salário do pecado é a morte. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. Não só a morte física, mas a morte eterna, que é a separação total e absoluta de Deus. Não importa se aos nossos olhos a pessoa é bem-sucedida ou vive bem. Sem o Evangelho, ela está debaixo de condenação. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Às vezes a gente chega, nossa, pastor, aquela pessoa só falta Jesus. Queridos, falta tudo.
E a gente é contaminado pelo capitalismo, queridos. A nossa mente é contaminada pelo capitalismo. Quando eu falo capitalismo, eu não estou falando de política e eu não sou socialista, tá bom? Mas a nossa mente é tão contaminada com o capitalismo, queridos, que nós olhamos, às vezes o cara está comendo bem, vivendo bem, ganhando bastante dinheiro, a gente fala assim, aonde cabe Jesus nele? Deflagra o nosso coração que se nós estivéssemos ganhando bem, vivendo bem, talvez a gente nem ligaria para Jesus, porque Jesus não faria tanta diferença nas nossas vidas. A gente é tão contaminado com isso que a gente acha que há um grau de importância no dinheiro, nas classes sociais, e quem está lá, cara, não precisa, pastor. Como não precisa, queridos? Existe gente com muito dinheiro extremamente perturbada, sem paz, guerras, lutas, dificuldades, se matando. Sim ou não? Sem o evangelho, queridos, todos estão debaixo de condenação. Por quê? Porque todos pecaram. E aqui nós precisamos quebrar esses sofismas, queridos. De a gente achar que algumas pessoas estão indo bem, queridos, e elas não precisam de Jesus. A grande verdade é que todas as pessoas, elas necessitam de Jesus. Quando a gente cuidava de grupo de apoio para codependentes químicos, nós cuidávamos de codependentes químicos, são os familiares dos dependentes químicos. A gente tinha uma máxima, queridos, que a primeira conversa ela é sempre mentirosa. Quando a pessoa chegava no grupo, ela ia contar ou pedir oração, ela pedia, eu queria que orasse pelo papagaio da minha vizinha que caiu a pena dele. Tipo, eram umas coisas nada a ver e longe da sua pessoa. Todas as pessoas, queridos, que você olha e parece que ela tem uma vida plena, boa, assim, e sem Jesus, a primeira conversa vai ser sempre mentirosa. Eu falo como pastor. Sempre a conversa vai ser do sucesso, daquilo. Você começa a conviver com a pessoa, com o tempo ela vai ganhando, você vai ganhando confiança dela, ela começa a contar sobre a vida dela. E daí você percebe que não é aquilo que ela mostra. E lá dentro, existe uma falta que ela não sabe o que é. E essa falta é o Evangelho de Cristo Jesus que responde. Como eu falei para vocês no começo, a gente sabe disfarçar muito bem. Tem pessoa que você olha que a pessoa é tão plena que você fala, essa praga nem ansiedade não tem, será? Não pode. Mas ela disfarça muito? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito, queridos, é a boa notícia. Em Jesus nós temos vida eterna e esse é o Evangelho. Você crê nesse Evangelho? Eu creio de todo o coração. De todo o coração. Um dia, queridos, a última trombeta vai tocar. O céu vai se abrir, queridos. Eu não sei como vai ser isso. A Bíblia fala que todos vão ver. E a terra não é plana, queridos. Mas todos vão ver. De alguma forma. Nós seremos, aqueles que estão vivos serão transformados. E os mortos ressuscitarão. E nós teremos uma vida eterna, queridos, junto com Cristo Jesus. Nós vamos sentar na sua mesa. E a maior loucura é que no Evangelho de Lucas ele fala que vocês vão sentar na minha mesa e eu vou servir vocês. O próprio Cordeiro de Deus vai nos servir em uma ceia. Nós vamos viver eternamente com Ele. Novos céus e nova. Imagine, queridos, Isaías fala que não haverá morte.
o bebê do homem, o filho do homem, o bebezinho, ele vai brincar com o urso e com o leão. E eles não vão fazer nada. Diz, agora imagine você agarrado num leão, assim, sem medo da morte. A única preocupação que eu tenho é que não vai haver morte, queridos, então não vai ter mais churrasco. Mas deve ter comida boa lá. Aproveita para comer picanha aqui. Aproveita aqui. Por isso, queridos, nós somos comissionados. Olha o que Marcos capítulo 16, no versículo 15 ao 20 nos fala. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus, e eles foram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. Isso é uma missão, queridos, dados a todos nós. Todos estão envolvidos, somos comissionados a pregar por todo mundo. Fala um amém aí. Não é só para o pastor, é para mim, para você, é para todos. Vão e preguem o evangelho. Pregar o quê? Pregar o evangelho, as boas novas. Que existe um Deus nos céus que entregou o seu Filho para morrer em uma cruz em resgate de todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Você crê nesse evangelho? Você crê nesse evangelho? Quando nós olhamos um texto como esse, queridos, muitas vezes nós queremos ver sinais. Todos nós queremos. Sim ou não? Nós queremos ver sinais, queridos. Mas nós esquecemos que o start para os sinais acontecerem é a pregação do evangelho. Olha o que o versículo 17 e 18 nos fala. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes falar mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pastor, quero ver os sinais. Os sinais acompanham os que crerem. Você crê no evangelho? Sim ou não? Então pregue o evangelho. Olha o que o verso 20 nos fala. E eles foram pregando por toda parte. Preste atenção nessa palavra, cooperando. Queridos, é uma cooperação entre Deus e a sua igreja. É muito estranho a gente achar que Deus vai fazer tudo, e é muito estranho a gente achar que nós vamos fazer tudo. É uma cooperação, queridos, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles foram pregando e o Senhor foi cooperando com eles, queridos. Aonde você pregar, Deus vai cooperar com você. Amém? Deus vai cooperar com você, líder de grupo familiar. Quando você estiver fazendo seu grupo familiar, creia, Deus está cooperando com você. Deus está agindo com você. Os sinais estão disponíveis. É a confirmação da palavra pregada. Pregue sobre cura e você vai ver cura. Pregue sobre libertação e você vai ver libertação. Pregue sobre salvação e você vai ver salvação. Queridos, no início, queridos, quando eu recebi um toque do Espírito Santo, queridos, eu li esse texto, eu falei, é isso. E eu queria muito, queridos, ver libertação.
eu acho que eu fui a pessoa mais endemoniada que eu conheci. E eu era tão perturbado por demônio, queridos, que eu queria brigar com os demônios também. De ter medo de ficar sozinho, ver coisa. Eu sempre fui meio esquisito. E eu, quando li isso, eu falei, é isso. Comecei a pregar sobre libertação. Tudo errado. Eu olho, queridos, eu tenho pregação pregada há mais de 10 anos atrás, gravada. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como que eu pregava aquilo? E sabe qual que é o problema? Que aquilo que pregava era meio tudo torto. E quando ia orar, o que acontecia? Caía gente endemoniado. Expulsava demônio, chegava para minha mãe em casa, chegava, mãe, vou dormir feliz hoje. Ela falava, para com isso, deixa isso para lá. Ia dormir feliz por quê? Porque estava expulsando demônio na igreja, na rua, na vida dos meus amigos. A única coisa que eu sabia é que Deus liberta, porque Ele me libertou. Então eu pregava sobre libertação e via demônios sendo expulsos. Sim ou não? Porque os sinais acompanham a pregação do Evangelho. O Evangelho transformou a minha e a sua vida. Posso ouvir um amém? E esse Evangelho é uma semente que, quando lançada, tem o potencial de transformar uma vida, uma família, uma colônia, um estado e uma nação. Não menospreze a palavra de Deus nos seus lábios. Queridos, se a gente pegar, queridos, um pinhão, sabe pinhão? Pinhão. Não é peão, é o fruto da árvore. O João acho que está pegando na minha cabeça. Pinhão. Aí, ó, saiu. Sabe pinhão? Se você pegar um e falar assim, ó, o que você vê? Alguns vão falar, só vejo um pinhão. Alguns vão olhar e vão falar o quê? Eu vejo uma araucária. É um potencial de uma araucária. Sim ou não? Ou a gente pode olhar e falar assim, nós conseguimos ver uma floresta. Que é o potencial de multiplicação. Sim ou não? Se plantar, ele não pode se transformar em uma floresta? Queridos, é a palavra de Deus se propagando. Aquela palavra que toca a vida de uma pessoa, ela vai se alastrando, ela toca a família, ela toca os parentes, e ela vai tocando. De repente você vê uma multidão transformada. Por causa da palavra de Deus. O Evangelho de Deus nas nossas bocas, ele tem poder. Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você